Olá! Nesse vídeo falaremos das interfaces Comparable e Comparator. Inicialmente vamos trabalhar esse exemplo com a interface Comparable. O que é a interface Comparable? A interface Comparable é usada para dar a ordem natural de elementos de uma lista. Então eu defini aqui uma classe pessoa, vou mostrar o código dela daqui a pouco. E aí eu tenho aqui um array list de pessoas, né? Aqui eu tenho esse array list sendo preenchido com 5 pessoas. Depois eu apliquei a funcionalidade sort da classe collections para ordenar essa lista de pessoas, esse array list. E depois eu simplesmente usei o iterator para navegar sobre essa lista, imprimindo cada um dos valores. Tá? Bem, se nós rodarmos, a gente vai ver que ele vai imprimir aqui os elementos da lista ordenados por idade. Isso porque lá na classe pessoa eu defini o método compareTo ordenando por idade. Como é que funciona isso aqui? Bem, eu disse que pessoa implementa a interface Comparable. A pessoa tem nome e idade, tá? Tá aqui o nome e idade. E aí, quando eu digo que eu implemento a interface Comparable, eu sou obrigado a implementar o método compareTo, tá? O método compareTo é usado para auxiliar no processo de ordenação. Ele parte do pressuposto que existem dois objetos sendo comparados, um objeto que chama o compareTo e o objeto passado como parâmetro, e aí ele define a ordem entre esses dois objetos, possibilitando a ordenação da lista. Então, eu digo para ele o seguinte, ó, se a idade do objeto que chamou o compareTo é maior que a idade do objeto que está sendo comparado, ele retorna 1. Se os dois tiverem a mesma idade, retorna 0. Se for a mesma idade, retorna 0. Se não, retorna menos 1. Fazendo esses retornos no compareTo, a classe collections consegue fazer ordenação através do método sort. Então, ele tem aqui um processo de ordenação, um algoritmo interno, que naquele momento onde ele precisa comparar dois objetos, ele aciona o compareTo, e esse compareTo, de acordo com o valor que eu defini, ele define se troca os objetos ou não de ordem, né? Então, se eu retorno 1, ele pode promover a troca, o 0, como são iguais, ele não vai trocar, e o menos 1, se eu tiver numa ordem crescente, ele pode trocar, ou numa ordem decrescente não trocar. O que importa é que o 1, você está dizendo que o primeiro objeto é maior que o segundo, a idade do primeiro é maior que a idade do segundo, e aí a gente consegue uma ordenação crescente, tá? Se eu fizesse ao contrário, se a minha comparação fosse ao contrário aqui, por exemplo, se aqui eu retornar menos 1 e aqui eu retornar 1, ó, ele vai ordenar decrescente, né? Essa aqui é a ideia aí. Qual o problema do compareTo? CompareTo é uma ordem só, né? Eu não consigo, por exemplo, ora ordenar por idade, ora ordenar, por exemplo, por nome. Eu não tenho essa possibilidade usando a interface Comparable. Para isso foi criada a interface Comparator. A interface Comparator, como é que ela funciona? Funciona da seguinte forma: eu defino uma classe que implementa a interface Comparator, eu sou obrigado a implementar o método compare e passo os dois objetos. Esses dois objetos passados vão obedecer a mesma lógica lá da interface Comparable, ou seja, eu vou ter um retorno 1, menos 1 ou 0 para definir a ordem entre esses dois objetos. Os retornos para esse compare são os mesmos que a gente tinha lá no compareTo. Então, o que eu fiz aqui? Eu uso o compareTo de string para comparar os nomes das duas pessoas. Eu consigo ordenar por nome.
E eu fiz o comparador pessoa por idade para poder ordenar por idade, se eu quiser, de forma similar ao que a gente fez lá no comparativo de pessoas, tá? E aí, como é que a gente usa isso aqui no main, né? Eu posso chegar aqui e colocar aqui o seguinte: comparator, pessoa por nome. Eu passo uma classe comparadora e aí ele consegue fazer a ordenação para mim. Ele não está achando aqui. Deixa eu pegar o nome da classe certinho. É comparador, né? Coloco aqui o comparador pessoa por nome. Tem que colocar new, né? Beleza. Coloco o comparador pessoa por nome. E aí, quando eu peço para rodar agora, ó, ele escreve os nomes em ordem crescente. Se eu trocar aqui comparador pessoa por idade, ele vai ordenar por idade de forma crescente. Então, eu passo um objeto de comparação e aí o Collections consegue ordenar baseado nesse objeto, né? Então, sobre interfaces Comparable e Comparator, era isso aí que a gente tinha para contar para vocês. Valeu!